Mas está animado. Sim, hoje é um bom dia. Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Nos últimos dias, Roberto Martínez foi confrontado com decisões difíceis. Teve de escolher os 27 jogadores que vai levar ao Mundial e, como em qualquer escolha, a decisão é controversa. Mas Martínez faz questão de dizer que não deixou ninguém de fora. E estes 27 é que tiveram o mérito de conquistar o passaporte para a maior competição do mundo. Até onde pode ir Portugal nesta competição? Como juntar alguns dos melhores jogadores do mundo e criar uma grande equipa? E no plano pessoal, o que é que vale o Mundial para um treinador? Estes são alguns dos tópicos para a minha entrevista ao selecionador nacional Roberto Martínez. Roberto Martínez, boa noite e muito obrigado por vir à RTP e à grande entrevista. Muito obrigado pelo convite. Quando olha para a seleção de jogadores que o senhor escolheu e que apresentou ontem, acredita que estamos perante os futuros campeões do mundo? Eu acho que nós precisamos de ter uma visão. Quando estamos juntos como equipa, como grupo de pessoas, a nossa visão é tentar atingir isso. Mas isso há um processo e precisamos de executar o processo de uma forma perfeita. Mas qual é o seu grau de confiança? É o meu terceiro Mundial e a realidade é que não há uma equipa que chega ao Mundial já campeã. Não acontece. O que acontece é que é uma equipa que chega ao Mundial e pouco a pouco cresce, tem experiências, a dinâmica do balneário é importante, há momentos difíceis e é a resiliência que permite depois utilizar o talento natural, a irreverência, tudo isso para ganhar jogos. Mas nós agora temos 3 jogos, só há 3 jogos. É aqui onde precisamos utilizar esses jogos para chegar a um nível de poder ganhar o Mundial. E para si, pessoalmente, este é o seu terceiro Mundial, mas este pode ser o maior desafio da sua vida? Sem dúvida, sem dúvida. É o maior desafio da sua vida? É porque agora são 3 anos e já tivemos uma competição importante como o europeu, ganhamos a Liga das Nações, então o balneário é forte. Acho eu que temos um bom equilíbrio, temos uma boa juventude e bom talento, mas depois temos um autocontrole e uma disciplina que vem com a experiência. E para mim, tentar utilizar toda a experiência de quase 10 anos no futebol de seleções para poder ajudar os jogadores ao máximo, mas é um momento muito, muito especial. Portugal tem alguns dos melhores jogadores do mundo, em algumas das melhores equipas do mundo. Acha que temos a melhor equipa do mundo? É muito comparar seleções é muito subjetivo. O que comparamos? A nível de talento, sem dúvida. Eu acho que estamos ao nível dos melhores balneários do mundo. Depois, o que nós precisamos de acrescentar ou poder atingir é como que nós podemos ganhar os pormenores, como que nós podemos reagir nessa resiliência que é a linha entre ganhar ou perder. E é isso que nós temos o desafio. Os valores da equipa são muito importantes. Portanto, acho que a dimensão individual está lá, o valor individual está lá, falta transformar isso numa outra coisa. É isso que está a dizer? É isso. E criar a nossa caminhada que esteja cheia de responsabilidade, que esteja cheia de valores importantes para ajudar o talento, que seja uma forma consistente de mostrar o melhor nível. Mas o Mundial é uma competição, é a melhor competição para qualquer jogador, para qualquer equipa, não é? Sim, mas não é só isso. É um desafio que chega ao fim de época, é uma questão de tentar recuperar as forças, a frescura, e eu acho e percebo que no balneário há uma força especial, há um objetivo especial de tentar dar tudo neste Mundial, que é um Mundial muito exigente, a complexidade sim. deste Mundial. Feito em 3 países, está em 48 equipas. Fuso horário. E há outras dimensões, de altitude, tempestade e tudo isso. E para nós é tentar
estar muito, muito preparados para tudo aquilo que Roberto, e daquilo seja inesperado. que conhece da equipa, sente essa vontade de ganhar, essa ambição de ser o primeiro? Senti isso, certamente, durante a Liga das Nações. Estamos a falar de uma competição que provavelmente não é a percepção não é que seja uma competição como um mundial ou como um europeu, mas certamente é o formato mais exigente de sempre. Tivemos jogos, ganhar a Alemanha na Alemanha era um desafio histórico, ganhar a Espanha foi a primeira vez de poder ganhar a Espanha numa final, então a equipa está preparada. Acho eu que o objetivo dos nossos jogadores é dar tudo para tentar fazer a diferença, a mínima diferença que possa dar Portugal, uma luta contra a história, porque aqui estamos a falar de fazer uma coisa que nunca foi feita, e é isso que eu acredito muito nos nossos jogadores, porque estão no momento certo e já tivemos experiências muito importantes para preparar o Mundial, não é só as últimas semanas de preparar a convocatória, estamos a falar de um caminho de 3 anos, onde o que está a acontecer no balneário tinha um foco de chegar ao Mundial 2026. Para além de Portugal, quais são, do seu ponto de vista, as outras seleções candidatas ao título? São as habituais? Falamos sempre da França, da Alemanha, de Espanha. Olhamos para a América do Sul, temos a Argentina, o Brasil. Estes são, digamos, os grandes favoritos. Eu sei que não gosta muito da expressão favorito. Não, favorito, eu acho que é favorito. Mas são dos favoritos estas equipas, estas seleções que eu acabei de referir. São habitualmente concordo com elas. Clássicos, estamos a falar, eu acho que o aspecto psicológico é muito importante. E quando eu estou a falar do aspecto psicológico, é como que nós podemos reagir depois de uma derrota inesperada, por exemplo. Como já aconteceu no 2010, a Espanha ganha o Mundial depois de perder o primeiro jogo, foi a primeira vez na história. Depois, já a Argentina, no último Mundial, faz isso. Por quê? Porque o futebol moderno já não há jogos fáceis. Agora, todas as seleções têm a capacidade de preparar os jogos, de ter equipas estruturadas. Então, o que é importante é que a equipa seja muito, muito consistente e que tenha uma capacidade de ter uma resiliência que está acima do talento individual. Então, reagir à adversidade que pode acontecer, não é? Exatamente. E estamos a falar que o aspecto psicológico é muito importante. E o Mundial, só há 8 seleções que ganharam o Mundial. E isso, estamos a falar do Uruguai, que nos anos 30 e 50, mas as outras 7 seleções, quando chegam ao Mundial, quando eles preparam o Mundial, é falar de... Lembra a geração que ganhou o Mundial. A Inglaterra fala dos 66, a França fala do 98, o Brasil fala que é a única seleção pentacampeã. Então há um aspecto psicológico que nós, como equipa que nunca ganhou, precisamos de acreditar muito que podemos atingir o nosso sonho. Então o aspecto psicológico dá que essas seleções, concordo totalmente, Brasil e Argentina, quando chegam em torneios assim, estão muito, muito preparadas. A França, a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha são equipas de um aspecto, de um patamar especial, mas para nós sabemos como que podemos competir com essas seleções. E eu acho que o aspecto mais importante é acreditar que podemos jogar olhos nos olhos. E há um momento, eu falei do jogo contra a França no Europeu 2024, que foi um jogo onde nós começamos a acreditar que podemos jogar olhos nos olhos com as nossas valências contra as melhores seleções do mundo. Da sua cabeça, ontem não o verbalizou, mas da sua cabeça tem algum objetivo mínimo? Quer dizer, olhando para o Mundial, há aquela primeira fase, a fase de grupos, depois os 16avos, depois os 8avos, os quartos de final, as meias, até onde Portugal tem obrigatoriamente de ir? Porque senão há uma enorme frustração. Para o selecionador, a equipa técnica, a nossa responsabilidade é poder atingir parâmetros ou marcadores que não sejam no marcador final. Seja, nomeadamente, no futebol, estamos a falar de que uma equipa pode jogar bem e perder o jogo, ou o adversário ser melhor e ganhar o jogo. Então, nós estamos a tentar controlar tudo aquilo
que possa utilizar o talento que nós temos para estar muito competitivos no Mundial. Eu não gostaria de dizer chegar a quartas de final é um bom Mundial para Portugal. Não é isso, não é isso. Mas o que é que será um mau Mundial? Não dar tudo aquilo que nós podemos dar. E é isso, são os fatores que nós podemos controlar, aspectos como que nós podemos mostrar personalidade, como que nós podemos mostrar responsabilidade quando há momentos difíceis, quando a equipa precisa de resiliência de equipa, qual é o nível dos nossos treinos, qual é o trabalho que estamos a fazer, como é o compromisso que temos todos para dar Portugal o melhor de sempre. Então, não é um bom Mundial chegar aos quartos de final e ser um mau Mundial perder a final. É tudo isso em relação dos fatores que nós gostamos de controlar. Do processo de escolha dos jogadores que vão ao Mundial, como é exatamente esse processo de decisão da sua parte? Que critérios é que avalia quando decide que vai o jogador A e não vai o jogador B? O que é que tem em cima da mesa? Os perfis. Os perfis. Mas o perfil está a se referir, por exemplo, ao talento do jogador? Não. Todos os jogadores, nós valorizamos os jogadores em 3 pontos. Uma é qual é a valência que o jogador traz na seleção, qual é o talento que ele tem. A outra é a experiência, tudo aquilo que ele já fez, o que já conseguiu com a nossa seleção, que ajuda a ganhar jogos, saber como ganhar títulos. Há um aspecto que é muito importante, como gerir jogos a um nível de seleção. E depois o terceiro é a atitude. O momento. Não é o mesmo chegar à seleção... Mas a atitude está-se a referir às condições do jogador, as condições individuais ou a forma como ele atua na equipa tem a ver com isso? Mais isso, como que pode ajudar a equipa, a dinâmica da equipa, como é o momento de motivação para aceitar os papéis dentro da equipa. Estamos a falar de jogadores que normalmente são muito importantes nos seus clubes e quando chegam na seleção só há 11 que podem estar no 11 inicial. Então não é o papel do jogador, é o papel da pessoa que joga futebol no período de convívio. Como que nós, durante a Liga das Nações, e falei muito disso, um dos jogadores mais importantes foi o José Sá, e não teve minutos, mas foi muito importante. Houve algum, por exemplo, destes 27 que o senhor escolheu por causa dessas características, pelo ambiente que ele pode criar na equipa, dentro ou fora de campo? Faz parte da decisão, mas aqui estamos a falar... Mas não é uma decisão única, não é? É parte das outras que vai vir. Não, um jogador só pela atitude, mas ajuda muito. Nós estamos a falar de uma lista de 44 jogadores que tínhamos na pré-lista e depois há jogadores que já tiveram o equilíbrio no futebol de internacional, futebol de seleções. Nós precisamos de procurar um equilíbrio de ter continuidade, onde o trabalho tático e os automatismos sejam muito importantes. E daí a experiência na seleção, não é? É relevante? Não é possível todos os jogos começar com 23 jogadores novos, porque em 3 dias precisamos de preparar um jogo. Então nós precisamos de continuar a ganhar e criar uma equipa. Mas depois há um grupo de jogadores onde é o momento de forma, é o que fizeram no último período. Há sempre grupos diferentes. Então, quando nós estamos a procurar o equilíbrio, temos jogadores, o aspecto tático é muito importante. Agora já estamos a preparar o jogo contra Congo, o Uzbequistão, Colômbia e tudo aquilo tático que nós precisamos de fazer, precisamos de ter os perfis essenciais para o torneio. Então, tudo isso faz parte da escolha final. Mas essa dimensão psicológica e de resiliência do próprio jogador, digamos, o papel que ele pode ter de motivação na equipa também é uma característica que pode ser determinante para a escolha, do seu ponto de vista? Pois é. É porque estamos a falar, se uma equipa quer ganhar o Mundial, precisa de 50 dias de convívio. Mas por exemplo, diga. E há momentos onde o dia a seguir de uma vitória pode ser muito difícil para um jogador que não teve minutos. Ou de uma derrota, se calhar ainda é mais difícil, não é? Ainda mais, mas o momento do dia a dia é onde a equipa cresce muito e consegue poder
continuar a poder competir no Mundial. Então, o convívio entre jogos é também fundamental. uma parte Vamos ver algumas das escolhas que o Roberto fez e que geraram mais polémica nas últimas 24 horas, e uma delas tem a ver com os ausentes. Eu vou-lhe pedir três: o João Palhinha, o António Silva e o Ricardo Horta. Porquê é que estes três não vão ao Mundial? No caso do Ricardo Horta, o presidente do Braga fez, aliás, uma intervenção escrita muito crítica da sua opção. É muito claro. Nós utilizamos muitos mais jogadores de 23. A escolha, nós precisamos de 23 jogadores de campo e agora optamos por 4 guarda-redes, que é um aspecto de utilizar para a metodologia e utilizar os 4 guarda-redes. 23 jogadores de campo, nós temos perfis muito claros. Jogadores como o Pedro Gonçalves, o Rodrigo Horta, o Ricardo Horta, o Rodrigo Mora, são jogadores onde estão nos mesmos espaços que os jogadores que estão na convocatória, são o João Félix, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva e o Trincão. Então, é o equilíbrio e não há espaço para mais. É certo que o Ricardo Horta fez uma época impecável. O Mateus Fernandes também fez uma época impecável. O Tiago Gabriel fez uma época muito boa. Mas estamos a falar do espaço seleção, onde estão os melhores de Portugal. São também os melhores nas melhores equipas da Europa, nos melhores balneários da Europa. Então a competitividade é muito alta. O que foi importante, eu acredito muito que o processo foi muito honesto, muito responsável. Nós tivemos a oportunidade em março, porque não tínhamos playoff, tivemos 2 jogos amigáveis, fomos a Estados Unidos e, honestamente, podemos utilizar todos os jogadores, podemos experimentar aspectos táticos e precisamos de tomar decisões que não sejam populares, decisões que não sejam para agradar a ninguém, decisões difíceis que são para o bem da nossa seleção. Estes três fizeram parte daquele grupo de 7 a quem o senhor telefonou a explicar porque é que não eram selecionados? Alguns deles. Eu acho que é importante também o jogador, quando é um jogador que está comprometido com a seleção, precisa saber antes da convocatória o porquê. E o que é que se diz ao jogador que não é escolhido? Não todas as conversas são iguais, mas todos sabemos o aspecto pessoal, para mim é muito importante, então é tentar anular a dúvida, o porquê a escolha não foi positiva, porque não foi favorável. E o jogador percebe, não precisa... Ficou com a convicção de que eles tinham percebido a sua opção? Não precisam de concordar, mas o importante é o passo de poder falar com a pessoa que vai perceber uma notícia que não era o que queria, mas também muitos desses jogadores agora ficam à espera, se houver uma lesão, fazem parte de lutar para o Mundial. Todos os jogadores que participaram, seja na vitória da Liga das Nações, seja no período de apuramento, fazem parte da nossa seleção. Mas precisamos há papéis para 27 jogadores e papéis para uma lista de stand-by. Essas decisões tiram-lhe sono? Desculpa? Essas decisões, estamos a usar a expressão portuguesa. Tem sonho? Não. Tiram-lhe o sono. Tira, sim, claro. Sim. É uma decisão que fica a pensar nelas durante algum tempo, que lhe causam assim também alguma dificuldade. Não, já percebo. Não, eu acho que tomar decisões faz parte da posição da do vida selecionador, do treinador. Eu lembro a primeira vez que tive que tomar muitas decisões, no 2007, a primeira vez que comecei como treinador, era muito difícil poder dormir bem com tantas decisões. Mas agora já dorme bem? Totalmente, porque é um processo. Não dormo bem se não teve a capacidade de trabalhar muito, apanhar informação, o saber o porquê. É muito fácil tomar uma decisão quando os pontos que procuramos são claros. É muito fácil. Se eu quero beber água
com gás ou água sem gás, é muito fácil a escolha. Depois é uma repercussão e o aspecto humano. E quando já há uma ligação forte e a nossa equipa está a ganhar muito continuadamente, está a fazer as coisas bem, então é difícil reduzir um grupo a só 27 jogadores. Mas isso não faz parte da escolha. A decisão é um processo muito honesto, com muita responsabilidade, com muito trabalho e é uma decisão muito clara. Não é uma intuição, não é uma escolha de vamos à procura de que corra tudo bem. Não. Se nós precisamos de jogar ao contra-ataque, o perfil de jogador é muito claro. Se nós precisamos de utilizar 5 jogadores por fora, porque a exigência das equipas que vamos a jogar em contra, precisamos utilizar a energia de jogadores, isso, a decisão é muito clara. Então, assim torna-se óbvia a escolha, é isso? Quando há uma convicção de que é esse o caminho. Quando há uma razão, um motivo, é muito fácil tomar uma decisão quando há muito trabalho e muita responsabilidade. Roberto Martínez, estes foram os ausentes, mas depois também há alguma controvérsia sobre a entrada de Samu Costa ou do próprio Gonçalo Guedes, que surge aqui como terceiro ponta de lança. Porquê é que fez a escolha destes dois jogadores? O que é que eles trazem à seleção? O Samu Costa merece estar nesta convocatória porque tivemos a oportunidade em março de ir a México, de estar nos Estados Unidos, em um estádio fechado. O que é que aprecia? Ele tem uma garra, uma energia, tem uma motivação. Estar na seleção é contagioso para ele. Tem um sentimento que dá energia a toda a equipa, mas depois... Chegou a essa conclusão por aquilo que viu mas depois, em março? o aspecto, não é só isso, é também um aspecto tático. É um médio que tem muita capacidade, muito espaço, mas tem um aspecto defensivo que é muito importante para nós e dá um equilíbrio dentro dos médios que nós temos. Então é um jogador que encaixa muito bem no seu momento da sua carreira, no seu momento dentro da seleção e com os outros jogadores nessa posição. O terceiro avançado é uma situação onde nós, com o nosso modelo de jogo, gostamos de jogar com 2 pontas de lança, jogadores dentro da área, que foi o Cristiano Ronaldo e o Gonçalo Ramos, e depois gostamos do terceiro atacante, que seja um jogador que pode jogar como 9, mas também jogador mais vertical, uma posição de ruptura, que possa procurar espaços, que jogue para fora, que era o nosso Diogo Jota. E o perfil que é mais semelhante é o Gonçalo Guedes, fez uma época muito boa e agora é um jogador com as valências que nós precisamos. É certo, o Paulinho é um jogador que fez um bom estágio, mas tem umas valências que ficam mais próximas do Cristiano Ronaldo e do Gonçalo Ramos. Portanto, aí já seria redundante a sua presença, não é? Já não poderia não acrescentar. Quando precisamos de reduzir a 23 jogadores de campo, nós precisamos de encontrar o equilíbrio. Já ontem explicou a decisão, que é praticamente inédita, de levar 4 guarda-redes, não é? Isso tem a ver com a própria natureza deste Mundial? Em parte faz. A minha 10ª época no futebol de seleções e utilizamos o 4º guarda-redes de apoio no treino, normalmente. Normalmente é um jogador mais jovem, do sub-21, do sub-20. Para não, digamos, fatigar tanto os outros? Não, nós precisamos, a nossa metodologia, estamos a falar de 3 dias, 4 dias, há muita finalização, estamos no último terço, o guarda-redes tem muito trabalho, muita carga. Então, agora é um formato diferente, há 6 dias entre o primeiro jogo e o segundo jogo, então precisamos de poder gerir a carga aos guarda-redes e o 4º guarda-redes é porque o Ricardo Velho fez um grande estágio e também a sua energia, o seu nível de intensidade foi muito importante. Então, nós poder utilizar isso do Ricardo Velho é muito importante. Claro, o Ricardo Velho sabe que não está no banco, que está preparado para ajudar a equipa se houver uma lesão, mas isso faz que a seleção seja ainda mais forte pela atitude do Ricardo Velho e ajuda muito a metodologia de treino. O Diogo Costa é o guarda-redes indiscutível. É.
E quem é que é o número 2? Caso acontecesse alguma coisa ao Diogo Costa e ele não pudesse jogar, quem é que seria? O Rui Silva ou o José Sá? Não há, neste momento, para nós, o José Sá e o Rui Silva estão na mesma posição? ao mesmo nível. Estão ao nível de já jogaram em março, já jogaram em jogos oficiais, são jogadores que nós acreditamos muito. O Diogo Costa agora é o número 1 e depois é o momento, o adversário, muitos aspectos que podem ser importantes. Portanto, não tem na sua cabeça um guarda-redes como número 2, não é? Não. Temos o Diogo Costa é o número 1 e é estamos a falar de um capitão, foi uma época muito importante para ele, ganhar o título da Liga como capitão, de um clube como o Porto, acho que ajudou muito e cresceu muito e agora tem uma maturidade muito boa. E depois, o José Sá e o Rui Silva são muito importantes, como 2 e 3, 3 e 2. Vamos falar do Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador de sempre e também um dos portugueses mais notáveis, com uma dimensão de facto global, e há poucos portugueses que têm esse perfil. Hoje, o que é que ele representa e o que é que ele dá à seleção nacional? Eu acho que é um exemplo de o significado de vestir a camisola. O primeiro é, não há outro jogador a nível internacional de dar 22 anos de serviço na seleção. Sexta presença no Mundial. Não? O primeiro jogador agora pode ser na sexta presença, a longevidade, mas aí é a fome. O Cristiano consegue focar o próximo dia como pode melhorar, como pode ganhar a próxima vantagem. Para nós é um exemplo. Depois o Cristiano é o icono que estamos a falar, de todas as pessoas têm uma opinião, todas as pessoas têm uma memória do Cristiano, o que ele significa para o futebol em geral, para Portugal, mas depois o Cristiano que está focado em ajudar a equipa e focado a tentar fazer um bom Mundial, e isso tem uma exigência dentro da sua posição, e estamos a falar o ponta de lança da seleção, que marca 25 goles nos últimos 30 jogos. Então, são conversas diferentes. O icono Cristiano Ronaldo é uma figura, é uma inspiração, é um sonho de muitos miúdos que jogam ao futebol, mas nós estamos a falar do capitão da seleção agora, é o Cristiano Ronaldo, que está focado em ajudar a equipa, a ter disciplina na sua posição, no seu jogo, e ser um jogador que fica dentro da estrutura do grupo. E isso pode ser tão importante para o grupo como era, digamos, tudo aquilo que ele trazia ao jogo há 5, há 10 anos atrás, quando estava numa outra forma, porque ele, na verdade, já tem 41 anos, não é o mesmo jogador, não é a mesma pessoa. Essa dimensão física que vai diminuindo com o passar do tempo, é compensada dessa outra maneira, do seu ponto de vista? Eu não posso falar do Cristiano Ronaldo de 4 a 5 anos. Eu posso falar do Cristiano Ronaldo como adversário. Eu era o treinador da Bélgica quando jogamos contra o europeu, e o Cristiano condiciona centrais, o Cristiano condiciona o adversário a defender. E isso hoje permanece? E isso permanece, mas o que estamos a falar, eu posso falar do Cristiano de hoje, do balneário. É um jogador que tem uma atitude incrível, que é um exemplo dentro do balneário, que tem uma fome de poder ganhar jogos pela seleção, de jogar pela seleção, e o que estava a falar antes, para nós, é o jogador de último movimento, de finalização, de condicionar os centrais, de abrir espaço para outros atacantes. Depois temos a experiência que ele tem, não há outro jogador na história de 226 jogos pela seleção agora, o 6º Mundial, pode ajudar muito aos jogadores que vão estrear neste Mundial. E depois o que nós valorizamos todos os dias é a atitude de agora de querer ser o melhor dentro do espaço de seleção. Recentemente, aqui na RTP, no programa de podcast Hora Bolas, de Gonçalo Ventura, o ex-selecionador Fernando Santos, que o senhor também conhece, disse que quando foi campeão europeu em 2016, ele organizou a seleção em torno de Cristiano Ronaldo. No fundo, era aquela ideia que às vezes traduz esta frase, que é Cristiano mais 10.
Compreendo que um jogador possa ter esse domínio na forma como toda a seleção é organizada em torno dele. Posso. E até que ponto é que, na sua experiência, isso também funciona assim? Isso acontece em muitos balneários e há clubes e seleções que funcionam assim. Eu posso dizer que na nossa seleção, em Portugal, agora estamos a falar de uma geração fantástica. Estamos a falar do capitão do Manchester United, dos dois capitães do Manchester City, a falar do capitão do Porto, o capitão do Al Hilal. Estamos a falar de uma geração que é um grupo de liderança. Já não é Cristiano mais 10. Um líder e depois o resto. Não é isso. Aqui há uma seleção onde todos os jogadores têm os seus papéis, mas todos os jogadores têm uma capacidade de liderança e uma experiência que faz que nós temos uma equipa que consegue ir à Alemanha e ganhar, e consegue jogar contra a Espanha e ganhar uma final na Liga das Nações. Então, é um grupo que é muito, muito mais que só um Cristiano. Já não é Cristiano mais 10, né? Não, mas o Cristiano é muito importante. É o nosso capitão, mas é as equipas do futebol moderno precisam de estar muito bem estruturadas e a nossa ideia é muito, muito clara. Não é só a capacidade de um jogador de poder ganhar um jogo, nós precisamos de ter um bom desempenho para ter mais opções de ganhar um jogo. Acha que é injusto dizer que Cristiano Ronaldo está na seleção mais por aquilo que ele foi do que por aquilo que ele é hoje? Não, isso não é certo. Não que seja justo ou injusto. É uma opinião subjetiva. Que não tem fundamento do seu ponto de vista. Todas estamos a falar de opiniões futebolísticas que são subjetivas. Aqui estamos a falar do ponta de lança. Não há muitos pontas de lança agora nas seleções que tenham 25 golos nos últimos 30 jogos. Então, estamos a falar... Os resultados estão aí, não é? Estamos a falar de desempenho. Não é só o número de marcar o golo, é abrir o espaço, a disciplina dentro dos padrões de ataque, o compromisso com a equipa, tudo aquilo que um jogador pode fazer fica muito bem, objetivamente, pode ser muito bem medido. Como é que imagina Portugal e a seleção portuguesa, se o Roberto Martínez também ainda continuar na seleção, no momento em que o Cristiano Ronaldo disser agora acabou, agora vou fazer outra vida, o futebol chegou ao fim? Naturalidade, porque estamos a falar que um dia vai acontecer. Vai acontecer, mas o que é importante é todos poder olhar para trás e ver as memórias do que os jogadores podem criar na seleção seguintes. E os exemplos que eles são. Mas eu acho que é natural e vai acontecer, mas não precisamos de pensar nisso. É só, provavelmente, é uma coisa que não falamos muito, que é poder desfrutar dos jogadores que temos. Há muita conversa, os jogadores que ficam fora, as nossas opiniões. Sim, mas há aquele grupo que vai, não é? Mas há um grupo com um compromisso incrível, que são exemplos de Portugal, que estão nos melhores balneários do futebol europeu, do futebol mundial. E nós precisamos de desfrutar muito destes personagens. E estamos a falar de um Bernardo Silva que consegue mais de 100 internacionalizações. Estamos a falar de um Bruno Fernandes que tem uma capacidade de número de minutos pela seleção. Temos jogadores para poder celebrar e desfrutar muito desta seleção. E ao mesmo tempo, não é? Há um conjunto enorme de grandes jogadores no mesmo momento, que é interessante. Há algum que, do seu ponto de vista, seja o melhor jogador de Portugal da atualidade? Todos os jogadores nas suas posições são jogadores importantes. É certo que quando estamos a acompanhar os jogadores é difícil encontrar um melhor lateral esquerdo que o Nuno Mendes. Eu acho que agora, na atualidade... É o melhor na sua posição? Sem dúvida. Não só pela sua posição, é como que ele pode jogar nessa posição. Um jogador que pode chegar ao último terço por dentro, acompanhar por fora, a capacidade de defender uma linha de três, defender situações de um contra um. Então, é um jogador muito completo no melhor momento da sua carreira. Mas temos muitos jogadores... E ali no meio do campo, quem é que acha que neste momento de facto está na melhor forma?
Temos muitos agora. Vitinha, por exemplo. Claro, estamos a falar o Paris Saint-Germain está a dar um nível fantástico na melhor competição de clubes do mundo, que é a Liga de Campeões. Estamos a ver o Paris Saint-Germain com o João Neves, com o Vitinha, mas também o Rubén Neves está a crescer muito, está num país mais longe e não tem a mesma visibilidade aqui na Europa, mas está a ter um papel muito importante. Jogadores como que chegam com uma frescura diferente, como o Samu Costa, também um Mateus Nunes que quase chega aos 4.000 minutos numa equipa com a exigência do Manchester City, que fica segunda na Premier League e ganha os 2 títulos domésticos. Então temos muito jogador, e depois falar do Bruno Fernandes, que ganha todos os títulos individuais na Inglaterra, chega às 20 assistências, algo que só o Thierry Henry e Kevin De Bruyne conseguiram. Então podemos continuar. O Bernardo Silva, que é um jogador que marca uma época na Premier League, não só no clube de Manchester City. Então eu acho que é um momento para estar orgulhoso do futebol português e do futebolista, ou do jogador português. Na fase de grupos, Portugal já fez referência, vai jogar com a República Democrática do Congo, com a Colômbia, com o Uzbequistão. Isto é claramente um grupo acessível, ou essa ideia, ok, isto são favas contadas, já ganhámos isto tudo, estes jogos são para ganhar, isso pode ser perigoso? Não, muito perigoso. Mas acha que é a partida, quer dizer, não há dúvida nenhuma, não é? Não, aqui é um nível de exigência que é... Mas as equipas não são todas iguais, de verdade. Não são, claramente, mas estamos a falar de equipas que chegam ao Mundial com um nível emotivo que nós precisamos de igualar. Já vimos a Arábia Saudita contra a Argentina, que ganha o Mundial, ganha o primeiro jogo. Então, é muito importante poder igualar o aspecto emotivo, porque o Congo, a seleção de Congo, chega com muita qualidade individual e os jogos na fase de grupos é uma oportunidade incrível para mostrar o nível que eles têm. Então, nós, para poder igualar isso, não é fácil. O Uzbequistão, o mesmo... O Uzbequistão é talvez o menos conhecido, não é? Mas tem o Fábio Cannavaro como treinador, que ganhou campeão mundial e tem uma estrutura. O Uzbequistão é uma equipa muito competitiva, muito bem organizada, e já trabalham taticamente. E a Colômbia talvez é a equipa mais difícil? A Colômbia era a melhor equipa dentro do segundo grupo, uma equipa que conhecemos muito bem. O Luís Suárez está a fazer uma época muito boa, o Luís Dias no Bayern, jogadores que jogam na Europa, muito competitivos, já tiveram um jogo contra a Espanha e ganharam bem na Inglaterra. Então não há jogos fáceis, há nomes mais populares, as seleções mais conhecidas, mas no Mundial a dificuldade e a complexidade é exigente. Então precisamos estar ao máximo nível, mas também de estar alerta para todos. Crescer, porque são jogos onde nós podemos crescer muito. Roberto, como é que vê a participação da seleção do Irão neste momento? Acha que o Mundial pode ter aqui um papel político de contribuir para desanuviar a tensão entre os Estados Unidos e o Irão? Espero que sim, porque eu acho que o Mundial é um evento de união, é um evento de partilha das culturas dos povos diferentes através do futebol, e é uma força e uma energia que espero que o Mundial e o futebol ajudem muito na relação desses países. Vamos falar do futuro depois do Mundial. A sua continuidade na seleção vai depender dos resultados que vier a alcançar? Não acho. Eu já falei muito disso. Falando muito pouco? Não, é a realidade. O foco, eu acho que o único que é importante, o foco é o Mundial. O nosso sonho, o trabalho feito durante 3 anos é para chegar ao Mundial e dar tudo. Então, o contrato do selecionador, depois do Mundial, a decisão será o que seja melhor para a seleção. É aqui. Eu, se estivesse preocupado com a minha posição, não era o selecionador certo. Agora é o momento de Portugal, é o momento de preparar a equipa bem, de fazer o processo que precisa ser feito,
e o foco é ajudar a nossa seleção no Mundial. E o que é que tipicamente o faz permanecer ou faz sair de um projeto? Para além do dinheiro, que é decisivo, com certeza, há outros valores que influenciam as suas decisões? Eu acredito muito nos projetos. E os projetos são a instituição, aqui a federação, e depois é o que precisamos de atingir. No futebol, os objetivos. O futebol de seleções normalmente são ciclos. Agora temos o Mundial, depois a Liga das Nações, depois continua o Europeu. Então é o projeto. Mas aqui o presidente da federação, a estrutura toda e eu estamos alinhados. Já tivemos uma conversa e o foco é o Mundial, e falar do selecionador não é o importante é que a equipa ganhe, que a equipa jogue bem e que os números sejam bons, e é isso que é o meu foco. O Roberto Martínez sucedeu a Fernando Santos, que tinha sido campeão europeu por Portugal, e seguramente precisou do seu tempo para criar, digamos, a sua seleção. A seleção à imagem daquilo que é a sua ideia de jogo. Em que momento é que percebeu que aquela já era a sua equipa? Diretamente. Eu Desde acho logo? Diretamente. Acho que o balneário que nós temos tem a capacidade de adaptar e executar planos táticos, estratégias. Não é só o jogador adaptar ao treinador ou ao selecionador, é um equilíbrio. O selecionador também precisa de adaptar às valências do grupo, mas nós diretamente, acho que o primeiro jogo contra Liechtenstein em Portugal, tivemos 10 vitórias na fase de apuramento e foi uma conexão Houve direta. Uma boa química desde muito logo. Boa, mas depois também é uma caminhada, porque não é o mesmo jogar contra equipas, seleções que de um ranking mais baixo, ou jogar com as equipas ao mesmo nível. E eu acho que aqui foi mais um processo durante o europeu, onde a equipa não é o aspecto de estratégia de jogo ou o plano de jogo, é acreditar muito que Portugal pode ser Portugal contra todas as seleções. E eu acho que aqui foi um processo muito importante nesse europeu, que sem dúvida é a chave para ganhar 12 meses depois a Liga das Nações. Portanto, acho que foi relativamente rápido essa sua... Instantâneo. Nesse aspecto, instantâneo. Mas sentiu logo essa química com os jogadores e com a Sim, mas há desafios diferentes. Estamos a falar de o que é importante. O importante é que a equipa tenha clareza, que a equipa possa desfrutar muito, que a equipa tenha um jogo de ataque, que possa utilizar o talento individual, e Portugal mostra isso. Os nossos números mostram isso. O maior número de pontos de sempre, o maior número de golos de sempre, é porque os jogadores têm um grande talento, mas têm uma estrutura. Foi interessante porque era tentar estruturar a liberdade do jogador. E é aqui um processo... Essa é uma expressão interessante, estruturar a liberdade do jogador. Não é? É essencial, porque nós precisamos de utilizar o nosso talento. Não é que o mas jogador pode ser uma precisa... liberdade caótica ou total, no sentido de que há uma equipa, não é? Mas a nossa liberdade ganha jogos. Então, eu não acredito que o jogador precisa de ajustar muito no sistema tático. Eu acredito no contrário, que seja o talento individual, tenha uma estrutura e consiga um equilíbrio. E a nossa equipa joga assim. Depois, claro, há um processo, executar, a sincronização. No futebol de seleções precisas de tempo, de jogos para... Sobretudo porque não jogam todos os dias, não é? São jogadores que se encontram... É o desafio do futebol de seleções. Algumas vezes ao longo do ano. Mas o adversário tem os mesmos parâmetros. Então é o que faz que os mundiais, que os jogos, as competições de seleções sejam competições decididas por menores. Ontem o Roberto Martínez, na apresentação dos convocados, disse que era o 27 mais um. Diogo Jota, um jogador que a seleção perdeu no último ano, num acidente terrível. Esse foi o momento mais duro que o grupo teve que enfrentar nos últimos anos, com a sua liderança? Sem dúvida, sem dúvida. Foi um momento traumático, trágico. Eu acho que... Ele era um jogador muito próximo, muito querido? Muito. Eu
eu tenho um sorriso a falar do Diogo Jota, porque era e é uma força de acreditar naquilo que possas sonhar. Lembro uma conversa antes da Liga das Nações que ele estava focado para ajudar a seleção e fazer tudo aquilo que precisava fazer e depois podia continuar com a sua recuperação e essa energia, essa força, acreditar muito no balneário, que é o Diogo Jota. E agora há sinais, há muitos sinais e que nós continuamos com essa responsabilidade de dar tudo por atingir o sonho do Diogo Jota, que era, sem dúvida, ganhar o Mundial. A relevância dele era tão importante dentro de campo como fora de campo. Ele, fora de campo, também tinha essa atitude de motivar o grupo. Era, digamos, era uma pessoa gostável de todos. Como é que funcionava fora de campo? Muita qualidade humana, muita qualidade humana. Ele fazia parte de tudo. Era uma dinâmica dentro do balneário muito humana, sempre ficava muito perto da paixão do jogo, gostava de estar sempre com projetos e ideias das suas raízes, e uma pessoa que era um exemplo para todos nós e ainda é uma luz que faz parte daquilo que nós construímos para ganhar a Liga das Nações, sem dúvida. Roberto Martínez está em Portugal desde 2023. Certo. O que é que encontrou em Portugal? Um país fantástico, um país que... Deixa-me só explicar. O Roberto Martínez nasceu em Espanha, na Catalunha, depois foi muito cedo para Inglaterra, muito cedo, quer dizer, jogou com 21 anos para a Inglaterra como jogador, mas na altura ainda não havia estas transferências tão frequentes. A Inglaterra era mais distante do que é hoje. Era diferente. Em 95 era difícil encontrar um café, então mudou tudo muito. Mudou tudo muito mais. E depois viveu na Bélgica como treinador, durante 7 anos. Uhum. E em Portugal, o que é que descobriu? Eu descobri um país que adora o dia a dia, o clima, a comida, o nível de vida em Portugal é fantástico. E depois a paixão, claro. A minha paixão também é o futebol, então na paixão do futebol é muito clara no dia a dia. E é um país para viver e desfrutar com a família e poder sonhar com objetivos que estar na seleção. É um orgulho e um privilégio para mim. A sua família também se adaptou bem ao país? Muito bem, muito bem. E era uma guerra em casa, porque as minhas filhas nasceram uma na Inglaterra, uma na Bélgica, e eu sempre falava da Península Ibérica, Espanha, Portugal, aqui. Era algo que eu queria que as minhas filhas experimentassem e agora é muito mais fácil para elas poder conhecer o que é a Península Ibérica e o dia a dia em Portugal. E no seu dia a dia, para além do futebol e da seleção, o que é que o anima, o que é que gosta de fazer para além? O que é a sua vida para além do futebol? Ver futebol. Ver futebol? A minha vida é muito fácil. É muito restrita em termos de... As filhas, a minha esposa e futebol. Seja quando eu gosto de desligar e ver jogos onde não há jogadores portugueses e quando quero trabalhar só acompanho jogos com jogadores portugueses, que há muitos. É uma função quase a 100%, não é? Não é uma paixão, não é um trabalho. Eu tenho o privilégio de poder fazer aquilo que eu tenho a paixão. E é importante poder dizer isso e acho que todos precisamos de procurar fazer isso, ou trabalhar naquilo que é a nossa paixão. Quando veio para Portugal, tinha já a ideia de que queria falar português, porque eu tenho a ideia de que muitas vezes os portugueses e também os espanhóis fazem aquela mistura que se chama portunhol, mas na verdade não se esforçam por falar a língua, seja em Espanha, seja em Portugal. O Roberto Martínez decidiu aprender português e falar português. Aliás, esta nossa conversa está a ser em português. Pois, não, Isso foi propositado, houve uma intencionalidade sua?
Eu pensei que se eu fosse adepto da seleção, adepto da nossa equipa, eu queria o meu selecionador falar em português. Não é fácil, a língua portuguesa é muito difícil, mas eu acho que faz parte daquilo que significa a nossa seleção. Então, todos os dias continuo a aprender, a tentar... E aprender sozinho ou teve aulas? Não, tenho o meu professor, o Miguel Gonçalves, tem muita paciência, é muito Mas continua? Bom. Continuo com ele e também descobrir a língua permite também descobrir a cultura e também a música. Gosto muito de cantantes da Marisa, Sara Correia. Gosta de fado? Gosto do fado, um fado também moderno. Há momentos de fado que é melhor dar um ritmo diferente, mas há muito fado no futebol. Quando perdemos um jogo, há muito fado. Mas eu gosto muito da Sara Correia, acho que é um fado muito moderno. E aprender a música, a língua, ajuda muito também para mim perceber os nossos jogadores. Os nossos jogadores têm um caminho, chegam à seleção, mas são figuras da cultura portuguesa. Então, para mim, é importante também perceber isso e fazer um esforço para falar a língua. Na sua mala para os Estados Unidos vai levar roupa para quanto tempo? Para quantas semanas? Eu sei fazer a mala, isso não é um problema. Eu vou ter 8 camisas, já temos isso, mas é uma questão de saber fazer a mala. Não, mas é para quanto tempo? É para ficar até ao fim? O 19 de julho é o nosso sonho. O Mundial precisa de um sonho. Nós não podemos... Depois há o processo, como que nós podemos atingir o sonho. E isso já são os Jogos do Congo, Uzbequistão, tudo isso. Mas o nosso sonho precisa chegar a Nova York, a New Jersey, o 19 de julho. É isso que está na sua mente? Precisa estar na mente de todos, porque sonhar é importante. A vida sem sonho não há motivo de ter sonhos. Mas também depois precisamos de trabalhar muito, estar preparados para os momentos difíceis, porque tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que é um sonho, tem momentos de dificuldade, mas o sonho da seleção é o sonho de todos e agora queremos lutar contra a história. E chegar pela primeira vez a primeiro lugar, não é? Eu acredito muito na numerologia e acho que o 6 pode trazer qualquer coisa muito boa ao grupo. De 2016? 2016, Portugal ganha o Europeu, o 66 foi o melhor resultado sempre. O melhor, com os 9 golos do Eusébio, o 2006 também meias finais, então o 6 acho que é o momento que nos traz sorte. De atingir aquilo que Portugal merece e muito. Roberto Martínez, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. Gostei de conversar consigo e vamos ver se este seu sonho nos vai levar pela primeira vez à seleção nacional, chegar ao topo do mundo no campeonato, no torneio que aí vem, o Mundial, que vai acontecer entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Boa sorte para essa jornada. Muito obrigado, Vitor. A grande entrevista fica por aqui, pode ser vista na RTP Notícias, na RTP1 e na RTP Mundo. Fica também disponível em podcast e em RTP Play, onde pode ser vista a todo momento. A todos, muito obrigado, boa noite. Eu regresso na próxima semana.